Gente, eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro na carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 1 também. Era o ano de 2013 e como de costume tinha 15 anos e como de costume estava na faculdade, eu estava no colégio. Sendo bem sincero, as coisas lá não estavam indo muito bem. Na verdade, elas estavam indo de mal a pior, como era de costume até então, infelizmente. O que eu me recordo daquele ano foi de algo que aconteceu não dentro da sala de aula, mas fora dela. Em um dos momentos que por mim era o que mais me marcou naquele ano foi o que aconteceu do lado de fora da sala de aula, em um dos momentos que eu mais aguardava, o intervalo. Aquele ano certamente seria marcante para a minha vida de estudante. Enquanto no intervalo eu escuto algo, era um xingamento contra mim mesmo. Mas como se não bastasse, logo mais eu escutei um segundo xingamento. E dessa vez não era contra a minha pessoa, mas era contra a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu mais me importo, a pessoa que eu mais gosto. Era contra a minha própria mãe. Naquele instante, um termo bem paraibano, o sangue subiu a cabeça. E eu fiquei com sangue quente. Naquele momento eu me vi diante, ou melhor dizendo, na minha cabeça, naquele instante, cabeça de 15 anos, o que eu tinha diante de mim não era a batalha contra o meu próprio ego. Na verdade, era uma batalha que acabou de se tornar de vida ou morte. Diante de mim estavam várias nações e elas cantavam e tocavam as suas trombetas no som de briga. E diante de mim já estava um guerreiro, meu Golias. O que eu fiz? Fui em direção a ele, dei um soco no lado do seu rosto. Eu não sei se pegou tão cheio assim, mas foi isso que eu fiz. Ele falou mal, ele xingou, ele criticou, ele feriu a pessoa que eu mais amo, que mais tenho por importante no meu coração. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Gálatas, é exatamente isso que nós encontramos diante de nós. Aqui está Paulo, diante dele os judaizantes, um grupo de cristãos ou de pseudo-cristãos que tinham uma mensagem em seu coração, que era Cristo para a salvação, mas não apenas Cristo e mais alguma coisa. E quando Paulo se encontra diante daqueles homens, ele passa a lutar com eles. É isso que nós encontramos no primeiro capítulo do texto. E Paulo não luta em prol do seu próprio nome, não é o seu prestígio, não é a sua sabedoria, não é o nome de Paulo que está em questão. O que está em questão é a glória do Evangelho, é a beleza do Evangelho. Tendo em vista que o Evangelho não é uma mensagem qualquer, não é uma mensagem que pode ser alterada conforme o gosto do freguês, Paulo a defende. Porque Paulo tem o Evangelho como uma mensagem única, uma mensagem extremamente importante, uma mensagem que é singular. Vamos ler o texto a partir do verso 1, entender um pouco mais a respeito dessa mensagem. O texto diz: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo teu texto sagrado.
Obrigado pela chance que temos de cultuar o Teu nome, Senhor, de adorar o Teu nome com os nossos louvores. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, essa noite. Que o Senhor nos encontre com o Teu poder, Senhor, com o poder da Tua palavra, Jesus. Derrama o Teu Espírito, Jesus, hoje aqui, e faz que os nossos corações possam responder, Deus, ao Teu Evangelho de modo certo, de modo apropriado, Pai. Essa é a minha oração, Deus. Fala ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, Pai. Mostra-nos Tua presença essa noite, Pai. Que saímos daqui convictos de que o Senhor esteve aqui essa noite. Que possamos adorar o Teu nome como resposta do encontro que tivemos contigo essa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele se dirige a um grupo de igrejas que já conhecia. Essas igrejas, elas foram alvos da primeira viagem missionária do apóstolo. A viagem que encontramos no texto de Atos, capítulo 13 e 14. Aquele grupo de igrejas, ele estava enfrentando um problema semelhante a que um dia já havia experimentado. Vocês estão sentindo... Quando Paulo se dirigiu àquele grupo de igrejas pela primeira vez, ele encontrou um problema que pode ser claramente manifesto na igreja de Cristo, em Atos 14. Aquela igreja, ao ouvir a mensagem de Paulo e Barnabé, não estava adorando ao Deus de Barnabé e de Paulo. Ao invés de adorarem ao Deus do Evangelho que aqueles homens estavam a pregar, eles estavam adorando aos próprios mensageiros. Em vez de confiar na mensagem, eles tomaram por deuses de seus corações os mensageiros, os pregadores. O que Paulo encontra, o cenário que ele encontra agora nesse texto em Gálatas, é de uma igreja que não está mais adorando dois homens, dois mensageiros, Paulo e Barnabé. Eles trocaram o alvo de sua adoração. Eles, em vez de adorarem a homens, estão adorando agora a confiança humana, o esforço religioso, o esforço de tentar fazer algo para adquirir de Deus a salvação. Mas a questão que Paulo tem diante de si é a mesma. É a glória do Evangelho, na verdade, da palavra de Deus. E para isso ele não perde tempo, e nem tampouco poupa suas palavras. Em Atos 14 nós encontramos o texto, Lucas escrevendo que Paulo rasgou as suas vestes, como expressão de sua mais profunda indignação com aquilo que estava acontecendo. Em Gálatas, uma carta forte. Paulo, ele não rasga as suas vestes, ele está em Corinto, mas ele rasga o seu coração, ele rasga as suas palavras, ele não poupa nenhuma delas, porque ele sabe que aquilo que está em jogo é muito sério. A vida espiritual daqueles irmãos da igreja da Galácia está em jogo, mas muito mais que isso, é a própria glória do Evangelho que Paulo tem diante de si e deseja que seja preservada. Paulo não vê o Evangelho como uma mensagem qualquer, como disse. Ele não entende o Evangelho como uma mensagem de letreiro do jornal, que pode ser alterada conforme o gosto do cliente, conforme as exigências que se pedem ao longo do tempo. Para Paulo, o Evangelho é uma mensagem única, uma mensagem, como vemos no texto, de caráter singular. Mas o que significa dizer isto? O que torna o Evangelho uma mensagem única? À luz do texto, desses 9 versos que nós vamos estudar essa noite, Paulo nos oferece algumas respostas. A primeira delas, que fala a respeito da singularidade do Evangelho. O Evangelho é singular e está presente ou apresentado na Bíblia. Esteja com sua Bíblia aberta, você pode ver isso nos primeiros 2 versos do texto. A carta aos Gálatas é aberta e logo de início o que vemos é o próprio apóstolo se apresentando. Vejam as primeiras palavras que ele utiliza no verso 1. Paulo, apóstolo. Esta expressão, ela já tinha um caráter muito bem sólido, muito bem definido no primeiro século. Como coloca certo comentarista explicando o termo, ele diz: significava um mensageiro especial, com status especial, desfrutando uma autoridade que procedia de um organismo mais elevado que ele próprio. Paulo continua ainda no verso 1, repare: nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo.
Quando você lê esse texto de modo rápido, talvez a impressão que surja no seu coração é: que sujeitinho cheio de si, não? Eu não tenho nenhum problema com aqueles que ocupam posições elevadas. Se você ocupa este ou aquele patamar no emprego que ocupa hoje, no cargo que usufrui, mas para quê? Para que colocar na capa do jornal ou falar diante de todos que você é o que é, que faz o que faz? Se nós lemos o texto de modo apressado, talvez seja essa a conclusão que nós temos. Mas não é este o motivo que Paulo tem no seu coração. Primeiramente, entendamos o que não é o apostolado. Ser apóstolo não é o mesmo que ter uma carta, um manual que dá autorização a você a explorar os fiéis da igreja. Quando Jesus autorizou 12 homens, e mais à frente o próprio Paulo, como seu mensageiro, como seu apóstolo aos gentios, ele não estava dando uma carta de recomendação que poderia aqueles homens se julgarem ter o direito de assumir um governo ditatorial de igreja, de serem os donos do pedaço. O apostolado não é isso. O que a Bíblia fala sobre apostolado é que aqueles 12 homens e Paulo, eles teriam e receberam de Deus o direito de escreverem escritura, de terem os seus ensinos como manual, como padrão, como caminho para a igreja. E a partir dos seus ensinos, nós devemos julgar o que é certo e o que é verdadeiro. São essas as marcas do apostolado e não qualquer outra que podemos ver em nossos dias. Então, quando Paulo ele começa a carta dizendo: Paulo, verso 1, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Cristo Jesus. Ele não faz motivado por um ego inflamado, nem tampouco por um coração cheio de vaidade pessoal. Paulo não se apresenta como um fanfarrão, cheio de vaidade no seu coração. O que Paulo faz, ou o que Paulo tem em vista, quando ele fala o que fala, é a glória do Evangelho. Aqueles judaizantes, e é importante que nós saibamos quem eram de fato esses homens, eles estavam dizendo o seguinte: Paulo não é apóstolo, é um farsante. E se Paulo não é apóstolo, logo o seu ensino não é correto, não vem de Deus. E se não vem de Deus, nós não temos nenhuma obrigação de segui-los, nem tampouco vocês, galeses. Quando aqueles homens eles atacam o apostolado de Paulo, eles agem como assaltantes. Eles atacam Paulo com o desejo de roubar a glória do Evangelho. Eles tentam diminuir a autoridade, diminuir quem era aquele homem, ou melhor dizendo, o seu ofício, com o fim de descredibilizar a sua mensagem, de tirar total crédito dela. Nós devemos entender o que está em jogo aqui mais uma vez. A Bíblia é composta de 66 livros. 13 deles, 13 daqueles que você encontra nessa pequena biblioteca, são deste homem. Foram inspirados por Deus através de Paulo, através dele foram colocados aqui. Quando aqueles judaizantes estavam dizendo: ele não é apóstolo, vocês não devem aceitá-lo como tal, eles estavam colocando em jogo a própria palavra de Deus que nos é revelada na Escritura. Eles estavam batalhando contra a própria glória e a própria fidelidade ao Evangelho. Eles queriam cortar o Evangelho ao meio. Eles queriam maquiar, ou atualizar, ou fazer um upgrade do Evangelho. Qual o grande problema? Quando você tenta mudar o Evangelho, você não deixa melhor, mas você o anula. Você o destrói por inteiro. Quando eu olho para a situação destes homens, ou desta igreja, ou deste templo, eu me pergunto se não é exatamente neste cenário que nós também nos encontramos. Será que as pessoas à nossa volta também não falam basicamente o mesmo? Eles não tentam dizer que o Evangelho é uma mensagem muito atrasada, que precisa de novas atualizações, de novas mudanças, de novos complementos? Diante desse texto, como nós nos posicionamos? Como a carta aos Gálatas nos aconselha: cristãos, permaneçam na palavra. Os tempos não eram fáceis. Os judaizantes surgiam com um discurso muito atraente.
Eles tentavam moldar a mensagem que Jesus tinha pregado e que os apóstolos agora espalhavam por todos os cantos, as próprias opiniões e aos próprios formatos que lhe eram mais aceitáveis. E o pior, aquelas pessoas estavam dando crédito a tal mentira. O que Paulo fez diante disso? Eu acredito que essa não é a pergunta a ser feita agora, porque nós já sabemos o que ele fez. Nós já sabemos qual é a resposta para essa pergunta. A grande questão que nós temos que responder é: diante de um tempo em que as pessoas tentam minar, tentam descredibilizar, tentam ferir a Sagrada Escritura, tentam dizer que ela não é mais relevante, que ela deve ser recortada, que ela deve ser purificada. A ciência, ou melhor dizendo, alguns pseudocientistas, alguns homens que julgam dizer que a Escritura não deve ser levada a sério, porque afinal de contas ela não se leva a sério. Ela fala sobre milagres e eles não podem existir de modo algum. Diante de corredores que circulamos todos os dias, que as pessoas falam que nós devemos cortar ao meio esta palavra, irmãos. O texto de Gálatas fala ao nosso coração: permaneçam na palavra de Deus. Os seus professores céticos, eles não cansarão de dizer que isto não é verdade. Eles não perderão o ânimo de ironizar você por crer nisso. Certamente dirão, se não já disseram: você acredita mesmo nessa história? Você acredita mesmo em toda essa conversa fiada? O texto fala: permaneçam na palavra de Deus, não a abandonem, não a troquem por outra notícia, não a recortem, não partam ao meio, mas permaneçam na verdade de Deus, pois ela é o que traz salvação ao seu coração. Mas não apenas permaneçam na palavra de Deus, meus irmãos, defendam ela. Defender não é o mesmo que ser ignorante, não é o mesmo que ser grosseiro, mas defender ainda assim é defender. Nós precisamos defender a mensagem que cremos. E como defendemos? Pregando. A melhor forma de defender o Evangelho é pregando o Evangelho. Ele é como um grande leão que quando você solta, nós não precisamos nos preocupar o que o leão vai, como as pessoas vão mexer no leão. Nós não precisamos defender o leão, nós precisamos soltar e ele dará conta de se defender a si próprio. Mas como nós pregamos o Evangelho, irmãos, talvez o grande problema de não pregarmos o Evangelho é porque nós não conhecemos. Outra exortação que vemos à luz desse texto, à luz de um homem que era tão apaixonado pela Escritura, um homem que era tão apaixonado pelo Evangelho, um homem que preferiu tirar o crédito de si mesmo ou ser desaprovado diante de alguns para ser aprovado diante de Deus, para continuar nestas verdades. Por que ele fez tudo isso? Porque ele continuou quando todos aqueles que estavam à volta dele abandonaram essas verdades? Porque ele amava a palavra, porque ele conhecia a palavra. Será que nós podemos dizer o mesmo a nosso respeito? Muitos cristãos desejam ser relevantes no seu tempo, relevantes na sua cultura, relevantes no meio em que vive, relevantes na pregação do Evangelho, mas sabe por que nós não somos? Não é porque nós não entendemos tanto sobre filosofia, em primeiro lugar. Não é porque nós não compreendemos tão bem o evolucionismo, em primeiro lugar. Não é tão bem porque nós não compreendemos as opiniões sociológicas desse ou daquele sociólogo. Não é isso. O motivo de não sermos relevantes a nosso tempo e a nossa cultura é porque nós não compreendemos a própria palavra. Nós não acreditamos no seu poder. E quando nós não acreditamos no seu poder, nós abraçamos outras ideias. Nós confiamos em outras opiniões, nós confiamos em outros ensinos. A melhor forma de sermos relevantes ao tempo e às pessoas que circulam à nossa volta, seja no colégio, seja na faculdade, seja em nossa própria família, é sermos conhecedores deste livro, é amarmos este livro, é sermos cristãos de um livro só, é nos apoiarmos e termos um sangue que é bíblico. Será que é isso que acontece hoje com você? Será que você tem tamanho apreço pela palavra de Deus como este homem tinha e como tantos homens ao longo da história tiveram?
Ou será que o que lhe atrai é basicamente o que atrai todos os outros que não conhecem a Cristo? À luz deste texto, eu clamo a você: permaneça na palavra e a conheça. E se ao longo do tempo, desde quando você foi salvo por Cristo, você continua o mesmo, você continua sem prazer na palavra, você é tão incoerente, mas tão incoerente, com um homem que nós conversamos e que fala que não gosta de oxigênio. De duas uma: ou ele não sabe do que está falando, não sabe o que é oxigênio, ou é você que está maluco. Você está falando com um homem morto. Julgue o seu próprio coração. Você ama a palavra, se dedica na palavra, busca conhecê-la, busca amá-la, busca viver à luz dela, ou simplesmente é um fardo, ou simplesmente você assume este ou aquele compromisso, essa ou aquela tarefa, vem aos cultos ou faz o que faz, é um bom religioso, mas a coloca parte de sua vida. Sejam adolescentes ou jovens, mas façam isso de modo bíblico, meus irmãos. Essa é a nossa maior necessidade hoje. Se o texto nos fala que o Evangelho é singular porque ele se encontra apresentado na Escritura, apresentado na Bíblia, o texto também nos diz mais. Nos versos 3 a 5, nós vemos que o Evangelho é singular porque ele se encontra centrado na obra de Cristo. Se nos 2 primeiros versos vimos Paulo defender o seu apostolado, que implica dizer em defender a própria Escritura, o que vemos agora aqui nestes 2 outros versos é o próprio Paulo defender ou melhor dizendo, fazer um lembrete do Evangelho aos seus ouvintes. Ele coloca em poucas palavras o que é o Evangelho. Repare o verso 4, o texto diz o seguinte: Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar. A expressão desse texto é essa: resgatar. Mas repare que nada pode ser resgatado se antes não está completamente perdido. Você não precisa resgatar um carro se ele está na sua garagem. Você só resgata aquilo que está perdido, aquilo que está em sérios problemas. A primeira notícia que o Evangelho fala a nosso respeito é essa: vocês se encontram perdidos. E à luz da Bíblia, nós sabemos que estado de perdição é esse. Não é nada diferente do que morte, e morte espiritual. Naturalmente, nós nos encontramos assim mortos em nossos delitos e pecados, condenados diante de Deus. Mas a mensagem, o Evangelho não seria singular se ele acabasse nesse ponto: vocês estão perdidos, ou vocês têm um sério problema. O texto continua. Jesus entregou sua vida por nossos pecados. Ele não apenas nos fala a respeito do nosso estado de perdição. O mesmo texto nos mostra a resposta de Deus em relação ao nosso estado. Ele não apenas apresenta você como um pecador em defeito e distante de Deus, mas ele mostra o que Deus fez para mudar eternamente o nosso estado. E o que ele fez? Ele não propôs uma lista de esforços para nos tirar de onde estávamos. Ele não deu um manual de regras. O foco ou o centro da obra de Cristo não é ser um professor, não é ser um grande instrutor de como viver a vida bem. O foco da mensagem de Cristo, de sua obra, é esta. Verso 4, parte A: Jesus entregou sua vida por nossos pecados. O termo por, que você pode ler agora na sua Bíblia, tem o significado de em benefício de, ou no lugar de. É uma substituição, é uma troca, é uma bendita e gloriosa troca. E talvez você se pergunte será que esse termo se encontra apenas nas salas de tribunais ou na Bíblia? Não. Conforme Agir Fernando, ele se encontra no seu próprio sangue. Quando você leva um corte e acaba entrando algum tipo de sujeira neste corte, cria aquela casquinha, e quando você abre, o que tem lá? Pus. Vocês sabem o que é pus? Ele fala, são células brancas, cadáveres de células brancas que lutaram contra a infecção e morreram, para que vocês
ou para que nós vivêssemos. Vocês entenderam? Ele conclui: a salvação substitutiva corre em nossas veias. Quando Cristo morreu em nosso lugar, foi exatamente isso que ele fez. Ele agiu como uma célula branca. Ele controlou a nossa infecção. Na verdade, ele morreu por ela. Ele morreu para que nós não morrêssemos eternamente. O sacrifício substitutivo, quando a Bíblia fala, Gálatas, ele entregou a sua vida em nosso lugar. Ele está dizendo: Jesus recebeu o seu julgamento, Jesus tomou a sua culpa, Jesus recebeu o seu salário, de tal modo, da forma devido ao fato dele ter assumido a sua posição, recebido o seu julgamento, estado onde você deveria estar. Conforme em Romanos, não há mais condenação. É através desta verdade que nós somos salvos. E é através desta verdade que o texto agora pode dizer. Verso 3, Paulo fala graça e paz. Isso não são apenas palavras formais que nós estamos acostumados a escutar ou ver de outras pessoas. Paulo entende o peso destas palavras e elas resumem o que é a sua mensagem. E elas também fluem da sua mensagem. Nós temos paz porque nós fomos reconciliados com Deus. Nós temos paz diante de Deus porque nós fomos alvos do Evangelho. E o que é o Evangelho senão uma mensagem de graça? Nós não merecíamos, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos. Mas conforme diz o texto, verso 4, Ele se entregou em nosso lugar. Ele se posicionou no nosso julgamento e agora vocês podem ter paz. Porque pela graça de Deus nós fomos salvos. Não são palavras formais, são o próprio Evangelho. Graça e paz. Mas continue o texto, verso 4. Tudo isso que ele disse, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. A obra da salvação, ela não consiste em planos humanos, não consiste em mim ou em você tentar buscar a Deus ou fazer algo para ser alvo dessa salvação. Mas conforme diz o texto, foi o próprio Pai que a planejou. E diante de uma notícia tão bela assim, que não há contribuição minha ou sua, qual é a nossa reação? A única reação cabível é a reação que Paulo tem no verso 5. Olhe: a quem seja a glória para todos sempre, amém. Diante da mensagem do Evangelho não nos cabe orgulho, não nos cabe um peito inflado de si mesmo, de nós mesmos, mas cabe apenas a adoração. Porque Cristo morreu e ressuscitou, nós fomos salvos, glória a Deus por isso. Sabe quanta parte você tinha na obra dele? Nenhuma. Se você foi hoje resgatado por Cristo, saiba, você não contribuiu em nenhuma parte na sua salvação. Não é que você deu o primeiro passo e Deus realizou o resto. Não é que você se esforçou muito para que Deus fizesse o resto. Você simplesmente estava morto e Deus fez tudo. Ele ressuscitou você dos seus pecados e o trouxe à vida eterna. E diante disso não cabe orgulho, mas a adoração. Paulo adorou ao Senhor, porque ele tinha muito claro em sua mente de onde ele estava, de onde ele havia saído. Aquele homem que caminhava, conforme diz o texto de Atos, respirando ameaças de morte. Aquele homem que carregava assinaturas, mandatos que possibilitavam ele matar a outros. Aquele homem que por tantas vezes e anos perseguiu a cristãos. Certamente participou da morte de Estevão. Aquele homem agora era alvo da graça de Deus. Ele havia sido salvo. As escamas de seus olhos foram arrancadas pelo Evangelho. Como ele reage diante disso? Ele louva ao Senhor. Ele adora a Cristo. Como nós reagiremos? Como nós reagimos diante da verdade do Evangelho? Como os cristãos ou não cristãos, eles devem reagir diante desta notícia. Abandonem as suas mensagens de autossalvação, abraçando o Evangelho.
Um pensador chamado Stephen New disse: a última coisa que os seres humanos de hoje desejam é que alguém faça algo por eles. A grande verdade é que nós sim gostamos de ser independentes. Nós gostamos de ser os próprios salvadores de nossas vidas. E quando falo isso, não falo apenas do meio religioso. Talvez você nem acredite em Deus. Essa mensagem, por isso, é tanto para cristãos como para não cristãos. De um lado, os não cristãos, eles tentam buscar a sua alegria. Eles tentam buscar a sua satisfação no dinheiro, no poder ou na fama, no prestígio, naquilo que os seus olhos podem ver, naquilo que suas mãos podem tocar e conseguir. Em outras palavras, eles buscam nestas coisas a satisfação de suas vidas. De outro lado, os religiosos tentam alcançar a salvação em relação a Deus, e por isso fazem muitas coisas. Se esforçam nesta ou naquela prática, vão à igreja durante este ou aquele tempo, leem a Bíblia, oram, mas tudo com uma única motivação: salvação própria. Tentar pelo próprio braço alcançar a salvação de Deus. Como o Evangelho responde tanto a cristãos ou não cristãos? Ele mostra que nada de bom que possamos ter de Deus pode ser conquistado por nossos braços. Nada que possamos receber de Deus pode ser alcançada pelos nossos esforços, pelos nossos méritos. É por isso que nós precisamos abraçar o Evangelho e escutar dele, conforme Tim Keller, que você está em uma posição de tamanha impotência e de tamanha necessidade de uma salvação que não depende de você em absolutamente nada. Em seguida, o Evangelho diz: Deus em Jesus oferece uma salvação que lhe concede muito mais que qualquer salvação falsa que seu coração queira buscar. O Evangelho é uma mensagem para todas as pessoas, porque todas as pessoas tentam alcançar algum tipo de salvação para os seus corações. Por vezes nós também não nos encontramos assim no nosso modo de nos relacionarmos com Deus. Talvez cristãos, talvez vocês que estejam aqui por vezes não passam a viver desta forma. Alguns que se dizem cristãos vivem em busca de um tipo de salvação neste mundo que nunca poderão ter. Buscam no dinheiro, buscam em uma aprovação, buscam no prestígio, buscam em fazer alguma coisa para satisfazerem os seus corações, para alcançar o tipo de paz existencial que nós desejamos. Por outro lado, intitulados cristãos se relacionam com Deus como se Deus se relacionasse conosco, através dos nossos sucessos ou insucessos. Por isso nós precisamos do Evangelho. O Evangelho nos rebaixa, mas ao mesmo tempo nos exalta. O Evangelho diz que somos impotentes, mas ao mesmo tempo fala que em Cristo temos tudo o que nós precisamos. Portanto, abrace o Evangelho e rejeite todo tipo de autossalvação que o seu coração enganoso possa desejar buscar. Se de um lado, o lembrete que Paulo nos faz do Evangelho nos leva a esse tipo de ação, ele também nos faz mais. Ele nos convoca a usar o Evangelho como um catalisador de humildade ao nosso coração. E se você não foi um aluno tão bom em química, como eu não fui, mas lembro disso, catalisador não é nada diferente do que Vênus. Vocês sabem o que é isso? Também não, né? É o seguinte, gente, catalisador, aula de química, é um acelerador de partículas, é um acelerador de reações químicas. O Evangelho, ele tem esse poder em nossas vidas. Se nós por vezes temos ou tentamos a nos achar tão grandes assim, tão bonitos assim, tão fortes assim, tão poderosos, tão influentes, tão sábios, tão doutores do saber e da inteligência, se nos elevamos a um nível superior a outros, se devido ao que fazemos, devido ao que somos, devido ao que temos, devido a essa aprovação que adquirimos, seja na faculdade, no colégio ou em qualquer outra coisa, se nós nos orgulhamos e somos tentados a ter um coração orgulhoso diante dessas situações, meu irmão, vá até o Evangelho. Por vezes na vida cristã, a nossa forma de santificação se encontra um pouco lenta. Todos nós que fomos salvos estamos de algum modo sendo santificados,
Mas por vezes a nossa santificação parece que diminui o seu ritmo. O Evangelho tem o poder de acelerar isso, de ser um catalisador para isso, de agitar o que há dentro de nós, de agitar a santificação em nossos corações. Sabe por quê? Porque conforme disse Mahoney, o Evangelho fala ao nosso coração quando vamos em direção à cruz de Cristo. Estou aqui por causa de vocês, diz Jesus. É o seu pecado que estou levando, é a sua maldição que estou sofrendo, seu débito que estou pagando, a sua culpa que estou tomando para mim. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes, diz ele, de nossa pequenez como a cruz. Porque se somos tentados a nos elevar, o Evangelho nos rebaixa. Todos somos grandes demais aos nossos próprios olhos, especialmente no que diz respeito à justiça própria, até que visitamos um lugar chamado Calvário. Continua. E lá aos pés da cruz, nos murchamos de volta ao nosso tamanho real. Se você é tentado a se achar grande demais em relação a esta ou aquela pessoa, não erga os seus braços para lutar contra o orgulho do seu coração. Faça algo diferente. Vá em direção à cruz do Calvário. Olhe para Cristo. Experimente ter o seu tamanho normal de novo, pequeno, aos pés de Cristo. Porque se você se acha importante porque pode fazer isto ou aquilo, o Evangelho lhe fala o que você poderia fazer para salvar a você mesmo do seu estado de morte. O que você poderia fazer para salvar o seu próprio coração da condenação eterna que lhe estava destinado. Humildade é o caminho do Evangelho. O orgulho é o oposto a ele. O Evangelho é o nosso santo e glorioso catalisador, que vocês se apropriem dele. Por último, se o Evangelho ele se revela uma mensagem que é apresentada na Bíblia, se ele também se mostra uma mensagem, eu esqueci o segundo ponto, então vamos ver como ele se mostra. Ele se mostra uma mensagem centrada na obra de Cristo. Por fim, ele se mostra oposto aos transevangelhos. Como já havia dito anteriormente, a carta de Gálatas é forte, ela é dura, ela é de um homem que tem sangue nos olhos pelos motivos certos. Se Paulo ele passou a falar fortemente aos Gálatas desde o início, que vocês vão ver agora nestes últimos versos 6 a 9, é uma intensificação disto. Até aqui Paulo ele defendeu o seu apostolado e relembrou aos seus ouvintes daquela mensagem, da mensagem que foi alvo, da mensagem que salvou a sua vida. Contudo, agora vemos o oposto a isso. Verso 6, vemos a expressão que Paulo tem diante do comportamento daquelas pessoas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Admiro-me. Este termo admiro não tem nada a ver com a admiração de uma mãe que vê o seu menino crescer, e aquele que andava titubeando e de um lado ao outro segurando as suas mãos, agora é um homem. A admiração que Paulo tem aqui é uma admiração má, é muito mais parecida com a de um jovem que foi para a guerra e que caminhou ao longo de vários meses com outro jovem, mas enquanto está no meio do tiroteio, dentro da trincheira, ele olha para o lado e vê aquele seu amigo, ou aparentemente amigo, correr em direção ao outro lado do campo, com a bandeira inimiga, e resolver lutar contra aquele outro país, o país que devia ser seu inimigo. É esta admiração que Paulo tem em mente, é esta admiração que ele tem em seu coração. Mas porque Paulo está admirado, continue o texto, verso 6. Eu estou admirado porque vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. O que eles estão abandonando?
Que coisa é esta que aqueles gálatas, que aqueles galeses estão abandonando? Notem que o texto não fala, eles estão abandonando algo. Note a expressão, verso 6, eles estão abandonando tão rapidamente aquele. Eles abandonam o Evangelho, meus irmãos. Mas o Evangelho não é entendido por Paulo como um conjunto de filosofias ou um conjunto de regras, um manual de qualquer coisa. O Evangelho é entendido como um sujeito, aquele, uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Deus, Cristo. Está aí a seriedade de abandonar o Evangelho. Quando você abandona o Evangelho, você não abandona algo. Você não abandona o manual de pensamentos, você abandona alguém, Cristo. Era exatamente isso que aquelas pessoas estavam fazendo, abandonando a Jesus. Conforme Paulo, para seguir outro evangelho. Mas conforme diz o verso 7, que na verdade não é evangelho algum. Não tem como você acrescentar nada ao evangelho, ou tirar nada do evangelho e achar que ele permanecerá sendo o evangelho. Quando você tira ou quando você coloca, você o transforma, e não transforma para bem, mas para mal. Eles estavam crendo em uma falsa mensagem, uma mensagem que não se sustentava na glória de Deus, nem na salvação pela graça, mas uma mensagem que se centrava na salvação por nós mesmos, pelo próprio esforço humano, da salvação que vem de Deus. A mensagem ou falso evangelho que aqueles gálatas estavam abraçando era uma salvação que se centra em mim e nos meus esforços. Por isso é um falso evangelho. E esta é a ideia que tenho por dizer que o evangelho se opõe aos transevangelhos. A partícula trans significa aquilo que vai além de, ou para além de alguma coisa. A mensagem que aqueles cristãos estavam abraçando era exatamente isso. Eles não estavam se centrando no evangelho, mas estavam crendo em uma coisa que ia além dele, que além do evangelho, além da palavra, além das verdades que um dia eles conheceram. E Paulo continua falando sobre esse novo evangelho que eles estavam dizendo, como disse a vocês, verso 7, não são boas novas de maneira nenhuma. E acrescenta, falando agora a respeito dos falsos profetas, os falsos pregadores, esses distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Talvez vocês se questionem, será que era para tanto? Será que acrescentar apenas algumas coisas era motivo de tanto assim? Conforme Paulo, sim. Conforme Paulo, sim. O evangelho deve ser mantido nele mesmo. E ele agora fala, ele conclui dizendo, verso 9: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Primeiramente ele fala que o evangelho não pode ser trocado, não pode ser acrescido de nada. E por fim ele lança uma maldição sobre os falsos pregadores. Que sejam amaldiçoados, que sejam anátemas ou malditos. Paulo não brinca, irmãos, quanto o assunto é evangelho. Ele não aceita nenhuma maquiação. Ele não aceita que o evangelho seja mudado, que a palavra de Deus seja alterada, porque ele entende o que está envolvido nisso. E se Paulo levou isso tão a sério, eu peço que vocês façam o mesmo essa noite. Certifiquem-se se o evangelho que vocês escutam aqui nesta igreja, ou na igreja de que fazem parte, é de fato a mensagem verdadeira. Certifiquem-se se elas possuem as marcas de um verdadeiro evangelho, de um genuíno evangelho. Que marcas são essas? Quais são os resultados que o evangelho, que a mensagem que vocês escutam produzem em seus corações? Ao final de um culto vocês saem de cabeça baixa, arrependidos, contritos por aquilo que fazem, por aquilo que são, pelas suas falhas,
Ou vocês saem cantarolando? Quando é falado sobre pecado, vocês saem normal, ou melhor dizendo, não é falado sobre pecado. E a mensagem que é pregada, que é falada, apenas nos faz elevar a cabeça ainda mais e nos achar melhor do que somos. Se nós não escutamos uma mensagem que nos faz ver que somos piores do que achávamos ser, e ao mesmo tempo nos leva a amar e exaltar mais a Jesus Cristo, nós não estamos escutando o Evangelho verdadeiro. Estas são as marcas do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Mas talvez, Vinícius, eu sou daqui, você conhece quem prega o Evangelho para a gente. A gente tem uma igreja que prega a palavra de Deus, nós somos felizes por isso. Mas se são felizes por isso, cabe ainda mais outra pergunta: se vocês têm o Evangelho, por que Evangelho vocês vivem? Pelo Evangelho de fato, que é singular? Ou vocês estão vivendo pelo Evangelho que é o trans-Evangelho? Por outra mensagem, por outro conteúdo? O que firma as suas vidas? O que firma o seu relacionamento com Deus? Quando você está vivendo de modo santo, está buscando a Deus intensamente e ama ao Senhor, seu coração está explodindo de amor por Cristo, você vai tranquilo a Deus em oração e se dedica a Ele, e busca ao Senhor, porque sabe que agora os portões do céu estão abertos para o jovem santo da IPBR. Mas quando você peca, o seu coração se enche do sentimento de desespero e desprezo de Deus, e você acha que a única coisa que pode esperar a noite de Deus é um Deus distante, é um céu escuro, é um céu fechado. Aqueles irmãos, eles confiaram no Evangelho da Graça e foram salvos por ele, Atos 14. Mas no meio da caminhada eles passaram a viver por outra mensagem. Eles passaram a achar que o seu relacionamento com Deus baseava nos seus próprios esforços, naquilo que era, naquilo que faziam. Nós não somos também assim? Não vivam por esses outros evangelhos que se centralizam na sua performance, na minha performance, mas creia e viva através do Evangelho que se baseia somente em Jesus Cristo. Sendo assim, nós podemos orar hoje confiantes. Se você é um pecador, como eu sei que é, se você falhou ao longo deste dia, como eu sei que falhou, não se distancie de Deus, não corra para longe dele, não fuja de Deus, porque os seus pecados são muito grandes, porque eles são muito sujos, porque você é um grande pecador. Ao contrário, lembre-se do Evangelho. Aquele que era limpo se fez sujo, aquele que era puro morreu por nós, e é por conta disso que os céus continuarão abertos em todos os momentos, que nós podemos nos relacionar com Deus, quer estejamos vivendo à luz ou conforme os nossos desejos mais profundos, ou mesmo quando falhamos e tropeçamos como jamais pensaríamos que poderíamos tropeçar novamente. Nós não somos apenas salvos pelo Evangelho. Deve ser essa mesma mensagem que deve nos levar até o final da caminhada cristã. Que seja isso real em seu coração, que seja isso real na sua vida, para a glória de Deus e a alegria eterna, meu irmão, do seu coração. Vocês se lembram daquela história que falei? Não história, mas história mesmo, da briga. Quando eu escutei aquelas palavras, quando escutei aqueles xingamentos, quando escutei as trombetas que falavam brigar, eu não pensei duas vezes, eu dei pensando agora, não tão forte soco, e eu acho que nem pegou tão em cheio assim. Mas sabe o que me faz pensar nesse fato? Não é a minha força, porque ela não se alterou muito nesses 4 anos. O que me faz pensar de fato neste fato, é o que estava no meu coração naquele momento. Tinha muito pecado, ainda tem. Mas por outro lado, eu estava expressando o que eu mais amava, eu defendia aquela pessoa que eu mais amo. A parte do meu pecado foi essa outra motivação central dentro de mim.
Será que o Evangelho não é mais precioso do que isto até? Minha mãe é singular para mim, mas o Evangelho é muito mais, irmãos. Minha mãe tem grande valor ao meu coração, mas o Evangelho ainda mais. Sabe o que eu ganhei depois daquele soco? Ou tentativa de soco? Eu não ganhei glória. Eu não ganhei prestígio. Eu não mudei a história. Eu não venci uma batalha. Eu não fui como Davi ao vencer o Golias. Eu ganhei apenas suspensão. Foi isso que eu ganhei. Mas diante de nós temos algo muito mais importante do que essas outras coisas, do que essas outras batalhas que podem surgir ao longo de nossa vida. Nós temos o Evangelho. E diante dele nós não podemos tolerar em nossos corações, primeiramente, que essa singularidade seja deixada pelo vento. Nós não podemos deixar que nossas vidas sigam outro caminho. Nós devemos viver e defender que o Evangelho é singular, e devemos ter em nossos corações viver como se de fato ele fosse, porque de fato é. Vocês querem defender a singularidade do Evangelho? Não façam como eu, não tentem dar murros em ninguém. Guerreiem contra os seus próprios corações, que tentam viver por outro Evangelho, por outra notícia, por outra mensagem que não é a graça, mas é o foco no merecimento, no esforço próprio. O único que precisava fazer perfeitamente e ser perfeitamente merecedor foi aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Sendo assim, não tente se relacionar com Deus ou viver a vida cristã baseado nos seus sucessos ou insucessos, mas viva baseado no sucesso daquele que foi perfeito e perfeito até o fim, meu irmão. Viva e defenda a singularidade no Evangelho no seu coração para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo, Senhor. Te agradeço porque o teu Evangelho é singular. Ele se difere de todas as outras mensagens que se centram em nós mesmos, que prometem salvação pelos nossos esforços, que nos prometem o que não podem dar, Senhor. Deus, o teu Evangelho, ele nos liberta de quem somos. O teu Evangelho nos liberta do que nos prende. O teu Evangelho muda quem somos. O teu Evangelho nos faz viver vidas singulares, Pai. Eu peço que o Senhor nos faça abraçar esse Evangelho, Jesus. E se nós não fomos alvos dele, que possamos ser hoje. Se não fomos transformados por ele, que possamos ser hoje, Pai. Que essa simples mensagem, Jesus, que ela seja multiplicada pelo Senhor, Pai, e produza um grande banquete ao coração dos meus irmãos, Pai, e frutos que produzam glória ao teu próprio nome. Em nome de Jesus Cristo te oramos. Amém.